O caladão, gente, por que ele não fala sobre a traição? O marido caladão, ele tem um tipo de mente que ele suporta muitas coisas difíceis. Então, quando ele passa pelo processo de traição, um dos principais movimentos que ele faz é de merecer tudo aquilo de ruim que está acontecendo na vida dele. Então, ele vai se fechar porque ele não tá... Ó, presta atenção, isso aqui que é muito importante, hein? Tô entregando aqui um material que vocês iam demorar anos para conseguir isso na terapia tradicional, que é o seguinte. Esse marido caladão, não é que ele não queira falar sobre essa traição para que vocês se entendam, para que vocês se resolvam, ou porque ele não te ama. Não. A mente desse marido funciona por punição. Então, ele sente muito a dor do arrependimento. Então, tudo aquilo de ruim que você tá fazendo pra ele, tudo aquilo de ruim que você tá jogando na cara dele, tudo aquilo que ele tá sofrendo com esse processo, na verdade, não é porque ele não te ama, não é porque ele não reage, é porque ele tá aguentando, ele tá suportando, porque ele sabe que ele precisa passar por isso, porque ele fez algo errado. O marido caladão, ele mesmo se pune, ele mesmo se condena. Se não tiver uma mulher sábia nessa relação, saber olhar para isso, saber como lidar com isso, saber como agir com esse tipo de mente de marido, você vai perder esse marido. Você vai perder esse casamento. Você erra, ele erra, mas isso vai fazer, o não saber lidar com o que vem depois da traição, vai fazer com que vocês se percam profundamente. Ah, meu marido é assim, ó, ele só chora e não fala nada. Então, Maria, já mostra que ele está nesse processo de autoflagelação. E se você não tiver o conhecimento de aprender a falar com esse marido, da forma como esse marido entende, ele vai se perder. Não é à toa que muitos maridos, inclusive, tentam um suicídio. Eu não sei se vocês sabem disso. Como assim, Paulo? Meu marido vai, meu marido me trai, meu marido se suicida? Sim, existe um grande índice de maridos, de homens, né? Até maior do que o número de suicídios entre as mulheres, dos homens. Porque o homem tem uma dificuldade maior de falar, de se expor, igual o marido mundo na lua. Ele tem dificuldade de falar, ele tem dificuldade de se expor. Eu recomendei para as minhas alunas, e recomendo para vocês também, assistirem aquela série da Netflix que se chama Casamento às Cegas. Eles estão na 4ª temporada agora, e esses casamentos, né, que eles estão fazendo esse experimento, são de casais que estão passando pelo 2º casamento, né? Então eles estão tentando ir buscar um 2º casamento. A maioria deles ali já foram casados. E aí, teve um dos participantes que me chamou muita atenção, porque nitidamente ele é o marido mundo na lua. E aí, na hora que eles estão flertando lá dentro do experimento, ele fala assim pra mulher, os meus irmãos têm falado que eu preciso falar mais, que eu tenho que falar mais sobre as coisas que eu sinto, sobre as coisas que eu gosto, mas isso é um movimento muito difícil pra mim. Pronto. A mulher já ficou toda com a pulga atrás da orelha. Por quê? Porque realmente, gente, pra esse tipo de mente, por mais que ele se esforce, né, tentar falar, tentar demonstrar aquilo que ele sente, pra ele é difícil, porque ele é do pensar. Ele pensa muito. Ele vai ficar muitas vezes ali na caverninha dele, pensando no mundo paralelo dele, entendeu? Então, as minhas alunas, quando elas passam por esse conhecimento, elas começam a treinar esse olhar, não só dentro do casamento, mas nesses filmes, nessas séries, no casamento do irmão, da cunhada, né, do pai, da mãe. Porque, gente, é um conhecimento assim, ó, que se expande. Todas nós deveríamos ter esse conhecimento lá quando a gente começou a namorar, lá no ensino médio. Sabia disso? Para que muitas coisas pudessem ser evitadas na nossa vida. Mas, infelizmente, não foi assim que aconteceu. Mas hoje, foi justamente por isso que eu pensei nessa jornada. Eu estruturei essa jornada do jeito que eu fiz. Para que você economize tempo. Por isso, 4 semanas. Para que você aprenda o que você precisa aprender. Para superar essa dor, para evitar novas traições, tanto na sua vida, como na vida dos seus filhos. E ainda se sentir bem, depois de ter superado a dor da traição, tá? Depois do marido caladão, tem gente aí com marido caladão? Tem, né? Que eu vi gente aí falando marido, controlador da Divina. E outros aqui da Maria, ó, que é o marido caladão. Tem mais alguém aí que se identificou com o marido caladão? Eu não paro de jogar na cara dele, chega a ser chato. E na verdade, Dai, você tá empurrando ele pra fora de casa. Ele te traiu sim, ele cometeu um erro sim. Mas se você perdoou e continua fazendo esse movimento, você tá empurrando ele pra fora de casa, tá? Eu sempre falo, né, quando uma mulher vai acusar. Lembre-se, eu como sua mentora, como uma terapeuta sistêmica, eu sei exatamente. Ó, imagina, pensa comigo. Essa traição tá aqui, ó, tá nesse ponto aqui. Como uma mentora de mulheres, terapeuta sistêmica, eu sei exatamente o que veio antes
até te levar para essa traição. E eu também sei qual é o caminho, que se você continuar fazendo isso, aonde isso vai chegar. Então, eu sempre falo para as minhas alunas o seguinte: toda vez que você for acusar, já imagina esse marido com uma outra pessoa. Já imagina. Toda vez que você for julgar, acusar, apontar o dedo na cara, já imagina esse homem feliz ao lado de uma outra pessoa. Veja como você lida com isso, se é isso mesmo que você quer. Porque é isso que você está fazendo. Então, a jornada lógica dos relacionamentos, ela tira as nossas vendas. Para nos mostrar que aquilo que a gente está fazendo não vai levar a gente para onde a gente quer. Então, a jornada ela vem para antecipar tudo aquilo que pode dar de errado, tá? E a que foi traída 4 vezes, não tem problema nenhum. O processo de superação é o mesmo. Na verdade, eu falo assim, né? Se na primeira vez que você passou pela traição, você já tivesse acesso a esse conhecimento, as outras 3 com certeza poderiam ter sido evitadas. Mas já que isso não foi possível, então agora você precisa ter o conhecimento para que isso não se repita. Seja com esse marido ou com qualquer outra pessoa, ok? Porque a traição não vai acontecer só com esse marido. Porque o padrão de repetição está comigo. O que eu emito, a forma como eu penso, sinto e me comporto, atrai esse tipo de homem pra minha vida. De algo que eu preciso olhar, de algo que eu preciso aprender, de algo que eu preciso superar, tá? Aí eu tenho o 5º marido. O 5º marido é o marido exigente. Esse marido exigente, ele preza muito pela ordem e pelo controle. Ele chega até mesmo a buscar pela perfeição. Então é o tipo de marido que não adianta ser meia colher, sabe? Ou é perfeito ou para ele não serve. E todas as vezes que você tenta tocar no assunto da traição, você sempre trazendo para esse marido a imagem de que ele não foi perfeito com você, de que ele errou com você. E isso expõe as falhas dele para você. Por isso, ele acaba sempre se escondendo. Uma mulher sábia que tem acesso a esse conhecimento sabe como falar com esse marido. Então, uma das falas que a gente utiliza é quando a gente fala para esse marido: você foi um marido perfeito para mim, você foi um pai perfeito para os nossos filhos, você é um profissional muito bom e perfeito, né? Muito exigente, muito bem visto, né? Isso é algo que a gente sempre reforça. Mas agora, depois que essa traição entrou na nossa vida, nós precisamos restabelecer a ordem do nosso casamento. Então, só que, gente, presta atenção no que eu tô falando pra vocês. Não são frases prontas. Nós temos um entendimento de como essa mente funciona, como a minha mente funciona. Eu vou me curando durante todo esse processo da jornada para ter esse momento de diálogo saudável com esse marido. Para ter essas mudanças que a gente tanto espera no nosso casamento. Se você, hoje, mulher, perdoou esse marido, mas não consegue ter diálogo, não consegue confiar, se sente completamente insegura, essa comunicação, que é o caminho, né, mais próximo que a gente tem de entender, de se sentir segura, não está acontecendo. E isso aqui é uma grande ferramenta, né? Tanto para quem já perdoou e acha que já tá melhorando aí o seu casamento, ela é essencial, porque isso vai te trazer muito mais segurança para fazer o quê? Leituras. O que é que a gente faz dentro dentro da jornada lógica dos relacionamentos? Nós aprendemos a fazer as leituras de como a mente funciona, a sua, a dele. A gente, igual acho que foi a Valéria que escreveu aqui, né? A Valéria escreveu assim: agora eu consigo perceber as mudanças dele que antes eu não percebia. Essa é uma virada de chave. A segunda virada de chave, que é fazer a leitura, é eu saber como eu falo com esse marido. É saber interpretar quando esse marido realmente está arrependido. É interpretar quando esse marido está mentindo pra mim. É interpretar quando esse marido está tentando me dar mais do que aquilo que ele pode, mas é uma exigência minha, né? É a minha expectativa. Então, tudo isso, gente, a gente olha dentro da jornada lógica dos relacionamentos. E é por isso que nós temos tantos resultados e tão pouco tempo, porque são ferramentas que nos levam direto ao ponto. Então, vamos recapitular aqui tudo que a gente falou, né? Porque meu marido diz que me ama, mas não quer falar dessa traição. Então, pode existir amor? Sim. A gente não pode invalidar o amor do outro só porque o outro não faz de uma forma como a gente esperava. E quando eu falo a gente esperava, gente, é muito importante a gente colocar nesse lugar aqui que não é sobre abrir mão daquilo que eu esperava. Não é assim. Mas é entender e receber aquilo que o outro tem pra me dar. Por exemplo, teve uma aluna, né, dessa turma agora, que ela falou assim: mas eu não queria que o meu marido tivesse a mente do marido exigente. Eu queria outro marido com outro tipo de mente. Então esse casamento acabou. Porque a gente não vai conseguir mudar esse marido. E, gente, isso traz uma clareza pra gente. Ou eu começo a observar a forma como ele me dá isso de retorno e como eu posso tomar isso do meu marido, ou se eu ficar invalidando que desse jeito não serve. Quer ver? Vou dar um exemplo pra vocês. Claro, eu gosto dos exemplos claros. Vamos supor, para eu entender que o meu marido me ama, né, depois dessa traição, já que ele não quer falar dessa traição, por exemplo, é ficar esperando que esse marido
Fale. Fale que me ama, fale que eu sou a única na vida dele, fale, tá? Essa é a minha expectativa. Eu quero que ele sente, tenha um diálogo, sinta o que eu tô sentindo, é a minha expectativa. Mas se eu tenho um marido, por exemplo, que é esse marido caladão, ele não vai te devolver, ele não vai te dar a devolutiva do arrependimento dele, de te mostrar que ele te ama, falando. Ele vai fazer coisas difíceis por você. Como, por exemplo, foi o caso da Janaína, trocar de emprego, sem ela precisar pedir. Entende esses movimentos? Se eu não sei fazer essas leituras, eu vou invalidar esse homem. E ninguém fica, gente, presta atenção. Ninguém fica num lugar aonde ele não pode ser exatamente quem ele é. Você não consegue ficar num lugar onde você não pode ser quem você é. Quer ver só um exemplo? Quando, por exemplo, você vai numa roda de amigos e você fica pisando em ovos. Você não sabe o que você fala, você não sabe onde você coloca a mão, você não sabe como você come. Gente, é horrível isso. Mas é tão gostoso quando você fica com amigos que, se você for de Havaiana, se você for com uma sandália cara, se você for com a roupa do corpo que você acabou de fazer uma faxina, as pessoas vão te receber e vão querer estar na sua companhia por quem você é. E não por aquilo que você apresenta ser ou tenta ser para as pessoas para poder ser aceito. Entende? Então, isso também acontece dentro do nosso casamento. Todas as vezes que eu quero que meu marido seja uma pessoa que ele não é, vai ter um peso nessa relação. Quando eu tenho acesso a esses conhecimentos, eu consigo exatamente fazer de forma repetida tudo aquilo que eu quero atrair para minha relação e eu também consigo evitar tudo aquilo que traz conflito, tensão para minha relação através desse conhecimento aqui. Não só desse, né? Gente, esse conhecimento aqui que eu tô trazendo para vocês, que é tão grandioso, é só um pedacinho do que a gente vê lá dentro da jornada lógica dos relacionamentos, tá? Existe todo um passo a passo de 4 pilares, onde eu guio vocês por todo esse caminho.